Fala, time, tudo bem com vocês? Iniciando episódio número 22 do Fala Time Cast. Time, hoje vai ser muito bom, porque hoje eu vou ter a oportunidade de agradecer os nossos patrocinadores, o nosso patrocinador pessoalmente. Com vocês, time, Fábio Secom, que é gerente de marketing e comunicação do Pagamentos. Obrigado, Fábio. E aí, Gui, por você tudo estar bem? aqui. Não, eu vou agradecer. Obrigado, Fábio. Obrigado. Não é todo dia que a gente consegue agradecer o nosso patrocinador presencialmente. E continuando, o nosso podcast tem o patrocínio do Supermercado Pague Menos, da Care Club Piracicaba, da loja Run4, da Jack Lins e da Energético 220 volts. E hoje, Mickey, tá na agulha aí? Tá na agulha. Tá na agulha, então colocando na tela episódio de hoje. Olá! Palmas pra ele! Eu agradeço, eu tô bem mais novo aí, esse narizinho grego. Bem que eu queria ter esse perfil grego aí, ó. Bonitinho, obrigado. Mas aí Tava de Jordan embaixo. Obrigado, gente. Imagina, eu que agradeço. Agora, pô, a lista de patrocinador tá grande. Acho que a gente não tá precisando mais patrocinar. Já tem muitos. Tá. E a tendência é aumentar. Porque né? a partir de hoje a gente, como é que fala, Mickey? Viraliza? hoje viraliza. Viraliza. Tá bem. Vira Tá bem, trend hoje. né? hoje a gente viraliza. Porque para você que corre, que tá escutando a gente, e às vezes vê o circuito Pague Menos acontecendo, esse sucesso, 6 etapas, 7 etapas, agora 2025, 8 etapas, e acha, né, que é ideia da Chelsea, né, que a Chelsea tirou isso do bolso e tá fazendo, e surgiu do nada. Hoje a gente vai entender um pouco mais da cabeça por trás de tudo isso. Obrigado por você estar aqui. Imagina, eu que agradeço. É uma oportunidade, né, de ajudar não só a desenvolver um esporte, a desenvolver mesmo um esporte tão democrático, mas explicar um pouquinho o que está por trás. Por que cada vez mais tantas empresas escolhem corrida de rua para patrocinar, para apoiar. Então, no que eu puder ajudar nisso, não vou agregar muito não, mas vou tentar. Né? I'll do my best. Ele é divertidíssimo. A gente já teve várias oportunidades de fazer reunião lá no Pague Menos, porque aqui é a primeira vez que ele vem, time. Ué, eles não me convidam, pô. A Jéssica não deixa. Lugar bacana, ninguém me convida. Pô. A Jéssica não deixa. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gui. Obrigado. Começando, para quem está nos assistindo e entender um pouco mais do seu histórico, né? Hoje você está como gerente de marketing e comunicação dessa rede gigante, que é o Pague Menos. Mas você tem um background de varejo enorme. Conta um pouco dessa sua trajetória. Bom, tudo começou com uma grande explosão. Né? Aí os dinossauros morreram e viraram petróleo. Não, vamos lá. Eu sei que não parece, mas eu tenho 54 anos. Ui, isso eu não sabia. Eu estou no varejo desde o começo dos anos 2000. Mas a minha história, obviamente, começou antes, né? Eu comecei fazendo engenharia civil, porque o meu pai trabalhava com isso, então aquele sonho de ter um filho engenheiro e tal. Mas quando eu era moleque, eu entrei na engenharia muito cedo, eu entrei com 16 anos. E eu tenho um irmão mais velho, 8 anos. E ele trabalhava numa emissora de televisão. Ele trabalhava no SBT. Então era muito engraçado. Né? Eu tinha dois exemplos em casa. Eu tinha o meu pai, mais velho, obviamente, e tal. Eu vou falar algumas coisas aqui que talvez as gerações mais novas não entendam, mas depois dá um Google aí que eu não sou obrigado. Então pensa assim, um moleque de 16 anos fazendo engenharia, tempo integral, e aí eu chegava em casa e eu olhava o meu pai, né, já um senhor que tinha um Del Rey, que era o carro mais top da época e tal, e olhava o meu irmão, eu com 16, ele com 24,
e ele já todo playboyzão de XR3 conversível. Essas eram as minhas referências. Tanto é que chegou uma hora, e eu com medo de desagradar o meu pai, né? Que era o sonho do meu pai e tal. Eu falei, pai, eu vou começar a fazer 2 faculdades e tal. Enfim, resumindo, eu me formei depois em publicidade e propaganda. E ao invés de ir construir ponte, prédio e tal, eu fui trabalhar em televisão. E eu trabalhei 12 anos em televisão. Depois que eu saí da televisão, eu me envolvi com publicidade e tal, como agência, né? E um dos trabalhos, um dos clientes que a gente pegou era uma rede de supermercados chamado Barateiro. E foi aí que eu entrei em varejo, né? Eu entrei como publicitário da rede e depois o Grupo Pão de Açúcar comprou a rede de supermercados Barateiro e me comprou junto. Então, por isso que eu falo, isso foi em 2001. Eu estou desde então como marketing de supermercado desde 2001. E estou até hoje, né? Nunca mais voltei para televisão. Meu irmão continuou a carreira dele em TV e tal. Mas de um jeito ou de outro eu continuo perto da coisa, né? Porque como marqueteiro, publicitário, Tá sempre ligado. A gente usa muito a televisão, né? Como divulgação e tal. Mas é essa a história, entendeu? De como de TV, de engenharia eu fui parar em rede de supermercado. Pegando SBT e as grandes outras redes de supermercado de varejo que você trabalhou, unindo elas, né? Tem alguma coisa que elas te ajudaram a ter essa visão que você tem hoje, que te moldaram? Porque o pouco que a gente conversou em reunião, a gente vê uma visão sua. Às vezes a gente está indo para um lado, vou dar o exemplo da mandala, que até a propósito, mas essa aqui é a mandala, que foi do ano passado, e a gente não queria a mandala. E você não vai fazer a mandala. Até cortei um palavrão agora. Vai fazer a mandala. A gente não gosta da mandala. Direcionou a gente para fazer, tem que ficar bonita, tem que seguir. Se a pessoa participou de uma etapa, tem que ser legal. Se participou de todas, tem que ficar mais legal ainda. Então tem um pouco de... Acho que a gente é o profissional que a gente é hoje por conta de tudo que a gente viveu, né? Tem algumas experiências passadas que te moldaram? Você lembra? É engraçado. Quando eu entrei em varejo, o briefing que me passaram foi... Porque eu falei, gente, eu entendo de televisão, de mercado publicitário, de agência. Né? Por que vocês querem que eu vá trabalhar em rede de supermercado? Eu falei, justamente por isso, a gente quer alguém de fora sem vícios. A gente quer que você tenha um olhar, mas um olhar de fora, como se você fosse um cliente. Falei, tá bom, e eu nunca me esqueci disso. A pior coisa que pode acontecer no varejo são os vícios. Você cai numa mesmice, num círculo virtuoso. O varejo tem uma coisa muito legal, Gui, mas que pode ser perigosa. O varejo te dá a oportunidade de você errar muito. Porque a loja abre todo dia, de segunda a segunda. Então você faz você comete Cortei um palavrão agora. Tá. Você comete um erro hoje, tudo bem. Amanhã, às 7 da manhã, a loja abre de novo e você vai. Só que você precisa tomar cuidado, principalmente com a marca. Tem certos erros que você não consegue resolver, né? Isso é até um paralelo com futebol, né? Tem um ditado no futebol que fala, não, tudo bem, a gente perdeu na quarta, mas no domingo joga de novo. O varejo tem um pouco disso. Mas eu nunca me esqueci desse briefing, sabe? E eu tive o meu primeiro chefe em varejo, ele falou para mim, ele falou 2 coisas, também nunca me esqueci. Ele falou, Fábio, varejo, ele pode, se você, assim, ou você fica a vida inteira, ou você entra, fica um pouquinho e vaza. Você não vai aguentar, porque o varejo nunca acaba o trabalho no varejo. Aí ele me falou 2 coisas. Cuidado com muitas iniciativas e poucas acabativas. Varejo tem muito isso. Varejo vive muito de piloto. Vamos pilotar numa loja, se der certo a gente espalha para a rede. Você tem que tomar cuidado com começar muito o projeto e não terminar. E outra coisa que ele me falou.
estipule seus horários, porque senão as lojas nunca fecham. Você vai viver o varejo e não vai viver mais nada na vida. Então, estipule seus horários. Quando você tiver que sair, quando der o seu horário, você mira a porta. Ele quis dizer isso em relação se eu trabalhasse numa loja, né? Não num escritório como é hoje. Imagina que você trabalha num supermercado. Quando der o teu horário, você mira a saída e vai. Porque se você olhar para o lado, sempre vai ter mais alguma coisa para fazer. Eu nunca me esqueci disso. E esse olhar diferente que eu tive no meu começo de carreira no varejo me ajudou muito. Assim, não é que eu era bom ou espetacular, não é isso. Eu simplesmente não tinha os olhos viciados. Então eu lembro muito bem que no começo, certas coisas que eu fiz, certos projetos que eu fiz, eram muito óbvios, mas ninguém tinha tido a ideia, a sacada, por estar muito envolvido no dia a dia. Eu acho que isso até se repete em outras carreiras, entende? Às vezes você precisa de um olhar de fora. O olho vicia, as coisas acabam virando paisagem, né? Eu falo muito pro time, eu quero sempre alguma coisa diferente. Eu lembro que na nossa última reunião para falar da corrida de 25, né, do circuito 25, antes eu tinha falado com as meninas. Eu quero novidade, eu quero coisa diferente. Olha no mundo o que está acontecendo, né? Vamos fazer uma corrida noturna, vamos fazer, sei lá, eu tenho o sonho de fazer uma corrida dentro do centro de distribuição. Eu sempre quero fazer alguma coisa diferente. Essa vontade de sempre fazer coisas diferentes eu não perdi. E te confesso que é um exercício diário. Principalmente quando você está num varejo, como eu estou hoje, que graças a Deus vai muito bem, então você pode cair naquele erro, não vamos mexer. Cara, aquele ditado, o time que está ganhando não se mexe, eu discordo radicalmente. Sim, time que está ganhando pode ganhar de goleada, né? O Bernardinho que fala, né? Quanto foi o jogo? Ganhamos de 3-1, por que perdeu 1? Eu tenho um pouco disso. A diferença, e é algo que eu me policio, é que eu tenho esse inconformismo, mas eu tento levar de uma maneira suave, leve, né? O Bernardinho fala isso. Por que perdeu 1? Ele falou isso rindo, né? Eu não falo isso. Eu tento sempre inovar, eu tento sempre puxar, levantar a régua, mas de uma maneira que não seja pesado. Né? Quem trabalha comigo me conhece. Eu tento levar a coisa... Né? Eu sou muito otimista, eu sou muito brincalhão, porque o varejo por si só é muito pesado, né? A loja abre todo dia, das 7 às 22. E quantas lojas estão hoje? Então, cara, eu já trabalhei em redes que tinha mais de 1000 lojas. Hoje eu trabalho numa rede que tem 37. Mas não importa quantas lojas uma rede tenha. De novo, as lojas só fecham dia 25 de dezembro e dia 1º de janeiro. É das 7 às 7. A gente nunca desliga o telefone corporativo, porque eu tô aqui agora, mas tem no mínimo 3.000 pessoas, 3.000 clientes passando em cada uma das 37 lojas do Pague Menos. Eu tô aqui, mas a coisa não para, né? Se você, ou seja, já é pesado, é uma rotina pesada, meta de venda, muitos clientes, administrar um negócio desse, na verdade, é administrar problema, porque tem muito problema, né? Quando você tem um comércio, sempre dá problema. Então eu tento levar de uma maneira mais leve, porque senão se acaba desengajando o time, desmotivando, né? Então é uma receita que eu sigo desde que eu entrei no varejo e tem dado certo até então. E a gente vê isso em reunião, quando a gente está nas provas junto, esse seu lado brincalhão, mas ao mesmo tempo sempre atento. Anotei aqui que você falou de inovação, e é uma coisa que a gente fica buscando aqui dentro, no nosso caso, para trazer novos atletas, é como a gente fura a bolha. Porque a gente está numa, né, Mickey, sempre naquela mesma de divulgação, e-mail marketing, Instagram. Que maneira que a gente fura a bolha para ser conhecido, né, para desafiar outras pessoas a estarem fazendo atividade física. E recentemente a pamonha furou,
né? A gente teve um vídeo de pamonha junto com o Marcel Guerreiro, Mania de Corrida, que explodiu. Né? Um monte de gente que nunca tinha escutado falar de corrida estava vendo porque a gente entregou uma pamonha um dia numa prova. Que acaba sendo uma inovação. Né? Igual você colocou esse ano, e agora eu estou entendendo um pouco das suas atitudes, que a gente está aqui gravando, mas está aprendendo também, né, Miquel? O porquê que na nossa última reunião, na verdade na reunião antes de definir o circuito, eu quero uma novidade. E aí acabou surgindo a corrida noturna que vai rolar em Paulínia, que vai ser uma etapa fantástica, mas eu não quero seguir a mesma coisa. Tem que ter alguma coisa diferente para 2025. Era isso que você falava. E agora faz sentido. Voltando, dentro do seu histórico, né? No passado, você chegou a mexer com corrida nessas outras empresas? Quando eu estava, né, rapidamente, né? Eu trabalhei 10 anos no Grupo Pão de Açúcar, 10 anos no Grupo Carrefour. Eu estou há 3 anos já no Supermercados Pague Menos. Até hoje eu tenho uma consultoria em varejo, em trade marketing. Então, assim, eu entendo bem, de varejo. E trabalhando no Pão de Açúcar, foi quando eu comecei a me envolver com patrocínio de esporte. Na minha primeira, eu tive 2 passagens no Grupo Pão de Açúcar, quando ainda era do Abílio Diniz e depois quando passou a ser do Cassino. O Abílio era um esportista, os filhos esportistas, né? E eles não tinham uma política muito definida de patrocínio. Eles patrocinavam de corrida de rua a esportes a motor. Na verdade, eles patrocinavam tudo que eles praticavam. O Abílio chegou a correr de carro, eles faziam salto no cavalo e corrida de rua, triatlo, tudo. Só que em algum momento precisou entrar o marketing na história. Peraí, gente. Tudo bem, é uma rede de supermercados voltada para um público mais abastado, mas assim, a gente tem que pensar na marca. Né? Não pode ser, a marca não pode ser um reflexo da família, do que a família faz. E aí começou. A gente começou a eliminar certos patrocínios e o foco foi: vamos patrocinar esporte sim. E isso eu estou falando do começo dos anos 2000, que ainda nem se falava em ESG, nada disso. Mas vamos lá, vamos patrocinar algo que tem a ver com o nosso cliente. E aí ficou fácil você pensar em esportes democráticos, né? Eu sempre falei isso. Talvez a corrida de rua seja o esporte mais democrático que exista, né? E aí a gente começou a entrar mais. Começaram os circuitos, até hoje, né, as corridas do Pão de Açúcar são muito famosas e tal. A diferença é que lá sempre a gente teve a estratégia de patrocinar grandes nomes. Por exemplo, na minha época a gente patrocinou o Vanderlei Cordeiro, né, que coincidiu quando ele teve o problema lá na Olimpíada, né, que o padre abraçou ele e tal. Fizemos até uma homenagem para ele. Eu lembro direitinho que o Abílio fez questão de dar para ele o valor que ele teria ganho se ele pegasse a medalha. Exatamente. E era legal, porque ele vinha lá, ele fazia os treinões, dava palestra. Né? O Pão de Açúcar tinha uma equipe enorme. O Pão de Açúcar patrocinava o time. Maratona de Nova York, né? Tem essas histórias. Mandava, né? Dependendo do tempo que você tinha, ele te mandava correr no mundo inteiro, pagando tudo e tal. Aí eu saí do... Então, assim, foi a minha primeira experiência, foi o circuito de corrida deles, né? Do Pão de Açúcar. Quando eu fui para o Carrefour, a gente foi com essa mesma pegada. Bom, vamos lá, temos que patrocinar alguma coisa de esporte, temos, claro, né? Porque assim, tem o marketing cultural e o marketing esportivo. Eu sempre defino quais são as regras, né? Aqui a gente está falando de marketing esportivo. Então a minha regra sempre foi: eu cuido de uma marca, de uma rede de supermercados popular. Eu tenho que patrocinar Vamos fazer marketing esportivo? Vamos. Qual que é o foco? O foco é refletir as preferências do meu cliente. Como uma rede de supermercados popular atende de A a Z, de novo vamos em esportes democráticos.
corrida de rua. No Carrefour a gente tinha outras experiências, né? A gente chegou a patrocinar clube de futebol, tal. Patrocinar clube de futebol é um capítulo à parte, né? Vou dar o exemplo de Campinas, vai. Imagina se eu patrocino o Guarani e não patrocino a Ponte. Tem marcas, né, marcas grandes, né, que eu não vou citar, elas patrocinam esportes, mas ela pega os 2, 3 maiores times da cidade e bota lá na camisa para não ter conversa. Então, no Carrefour a gente fez também um circuito de corrida próprio, né? O Carrefour, quando eu trabalhava lá, ele tinha loja praticamente no Brasil inteiro, né? Tinha loja no Amazonas, no Brasil inteiro tinha loja. Então, assim, era corrida no Brasil inteiro, eu viajava muito. O foco era esse, esporte democrático. E vindo para a rede de supermercados Pague Menos, eu adotei a mesma estratégia. Legal, somos o quê? Somos uma rede de supermercado popular. Legal. Vamos fazer esporte? Vamos. Marketing esportivo? Vamos. Primeira coisa que eu fiz foi definir a regra. Esporte democrático, esporte democrático. A rede já tinha, não uma tradição, mas eles já participavam de corridas. Uma aqui, outra ali e tal, mas, sabe, de uma maneira mais tímida, sem se envolver muito, sabe? Colocava a marca ali numa camisa, num backdrop. Foi um desafio para mim, né? Eu estou no Pague Menos desde novembro de 21. Tudo isso que eu estou falando, Pegou gente, pandemia. Já tinha na minha cabeça há 20 anos. Né? Eu sei bem o que eu preciso fazer quando trata-se de marketing esportivo. Mas eu levei um ano para convencer a turma lá de que ter um circuito, ser um patrocinador master de um circuito, nos daria mais autonomia. Nós poderíamos escolher as cidades, nós poderíamos fazer o circuito passar pelas lojas. Veja, eu sou o responsável pelo marketing e comunicação de uma rede de supermercado, mas na minha cabeça está muito claro, assim, eu não estou no Pague Menos para fazer corrida de rua. Eu não estou no Pague Menos para patrocinar nada, eu estou no Pague Menos para encher a loja de cliente, para que esses clientes comprem. Essa é a minha função. Meu time sabe, o principal KPI é gente dentro da loja, cliente dentro da loja. E em novembro agora acabamos de bater o nosso recorde, né? Colocamos 800 mil clientes em novembro dentro das nossas lojas. Palmas! Teve corrida em novembro? Teve Campinas. Nossa maior corrida. Novembro de 2024. Gui, ajudamos um pouquinho, hein, Mickey? Um dos dias de maior fluxo e venda desse ano e do ano passado na loja de Itu coincidiu justamente, e não por coincidência, com o domingo da corrida. Uau. Porque Itu tem uma particularidade. A largada, a chegada é exatamente do lado da loja. Não dá para fazer isso. Acho que é a única, né, do circuito. Porque depende de uma série de coisas. Há 2 anos que o dia de maior movimento... Não chega a ser o dia de maior venda, mas um dos dias de maior venda e maior fluxo de clientes, não por coincidência, é o dia da corrida. É o dia da corrida. Então, assim, a corrida é bacana, é legal, esporte, né? Mas não se esqueçam, a gente também faz isso pensando em levar cliente para a loja, em fidelizar, fazer o cara virar cliente, comprar, recomprar, que é disso que a gente vive. Então, assim, eu levei 1 ano para convencer a turma lá que a estratégia de ser patrocinador master de um circuito nos traria essa autonomia e nos traria facilidades. Claro que, de novo, né, eu tenho a estratégia na minha cabeça. O meu objetivo hoje eu estou em 21 cidades, para mim o circuito tem que ter 21 corridas, né? A Jéssica e a Tiana que lutem, aí vocês que lutem. Mas assim, se eu estou em 21 cidades, por que eu faço só 8 corridas? Começamos com 6, passamos para 7, ano que vem já vamos fazer 8. Consegui, em 23 a gente começou, né, como o circuito de corridas Pague Menos, vamos para o 3º ano, mas é uma construção.
Todo mundo sabe que é legal. Não tem como uma marca não apoiar você patrocinar um esporte como corrida de rua. Democrático, inclusivo, trabalha a saúde, trabalho social. Todas as empresas grandes agora têm uma área de ESG, nós temos, né? Então, assim, a corrida de rua, no nosso caso, ela atende o S do ESG, mas também atende o E, porque a gente tem todo um cuidado com a reciclagem das coisas, vocês, né? Quando termina a prova, deixar tudo limpinho, separar lixo e tal. Então, tem também. Se pensar, atende até o G, porque você está gerando emprego, você está gerando recursos para a cidade, movimenta ali a economia, turismo, exatamente. A gente vê no nosso circuito, se eu não me engano, pessoas de 13 estados, né, se eu não me engano, já participaram do circuito. Então você vê como, lá em Mogi vai queniano correr. Vai queniano né? correr. Então também trabalha os 3 pilares do ESG. Assim, legal, não tem como alguém falar, não vou patrocinar corrida de rua. Mas, de novo, quando você trabalha numa empresa que visa o lucro, como a minha e a maioria, você tem que justificar para a companhia que, óbvio, aquilo gera uma despesa para a empresa, né? Você tem que mostrar para a companhia como aquilo vai se reverter no fim do dia em venda. E a gente consegue mostrar isso claramente. Tanto é que a gente está indo para o 3º ano do circuito. Fabião, que conselho você daria para a galera que está nos escutando? Às vezes quem está escutando tem um filho, ou a pessoa está estudando publicidade e deseja seguir a carreira do marketing no varejo. Que pelo que você está contando é bem plural, né? São várias vertentes que você acaba trabalhando no dia a dia. Deve ter tanto uma ligação muito forte com o impresso, com a TV, com online também. É absurdo o que vocês fazem no Instagram. Cada vez mais. E-mail marketing, enfim, inbound marketing. E também o marketing esportivo, marketing cultural, enfim. Então, assim, é bem plural. Que conselho você daria para quem está começando e às vezes almeja, às vezes até está lá dentro fazendo parte do time do Pague Menos? Para trabalhar com marketing, não importa, sabe, de pinico a bomba atômica, né? De supermercado a marca de carro. Você tem que ser um observador, vou falar uma poesia agora. Você tem que ser um observador do ser humano. No fim do dia, Gui, tudo que você faz como marketing, como publicitário, é tentar convencer alguém a comprar alguma coisa. Tem muita psicologia envolvida. Tem coisas mais fáceis, né? Tem coisas mais difíceis. Imagina o marketing de uma joalheria, diferente do marketing de um time de futebol, de um supermercado. Mas concorda que no fim do dia você está convencendo alguém a comprar, adquirir um produto ou um serviço? Exato. Se você não tem esse interesse no ser humano, em entender como as pessoas pensam, como é que eu convenço esse público a ir numa loja, sabe, a ir numa concessionária, a assistir um filme, a assinar um streaming? De novo, eu estou falando não só do supermercado, eu estou falando de tudo. Passa por você ter o interesse em conhecer o ser humano, como pensam, o interesse em pesquisa. A pesquisa é muito importante. Como é que você traduz uma onda? Eu estava lendo outro dia que metade das profissões que existem hoje vão desaparecer nos próximos 10 ou 15 anos. Você concorda que novos... Mas assim, o mundo tem cada vez mais gente. Essas pessoas estão se interessando por outras coisas. Como é que você entende isso? Você tem que ser um pesquisador, um interessado em conhecer o ser humano. Entender como é que os pensamentos e os interesses vão mudando.
né? Se fala muito hoje de geração. Cara, sempre teve diferenças de geração. Você concorda que não importa qual época do mundo, sempre teve um mais velho, um mediano e um mais novo. É que hoje a geração Z, a geração Y, a geração Alpha, né? Mas sempre teve isso. Como é que você entende essas diferenças, essas peculiaridades, vindo para o nosso caso aqui, supermercado? Cara, eu atendo de A a Z, eu tenho 37 lojas em 21 cidades, são cidades diferentes. Tem cidade, Campinas tem mais de 1,5 milhão de habitantes, agora a gente abriu uma loja em Ribeirão, tem mais de 700 mil habitantes, mas a gente está em cidade que tem menos de 100 mil habitantes. Eu vendo a mesma coisa, né? É a mesma rede de supermercado. Entender essas peculiaridades, eu vendo para todas as idades. É como você falou, a gente usa tudo, é um marketing 360. Eu faço, como você disse, de panfleto que eu entrego na sua casa, até pegar você no Instagram, passando por TV aberta, por jornal, por revista, por rádio, por tudo. A gente faz carro de som, né? É engraçado que quando eu trabalhava em São Paulo, eu tinha esquecido que existia carro de som, porque lá não pode, né? Aqui a gente faz carro de som, eu boto um trio elétrico na rua, né? Então você usa todas... É legal que eu nunca tinha trabalhado numa rede regional, e principalmente no interior. É legal que eu descobri eu redescobri ferramentas de marketing que há muito eu não usava. Mas tudo passa por você entender quem é o seu cliente. Então, respondendo a sua pergunta, quem está estudando marketing ou quem está no começo da carreira ou quem até está já há alguns anos, mas não está tendo sucesso ou não está curtindo tal, primeiro faz uma reflexão. Eu gosto de gente? Sim. Cara, se você é aquela pessoa que quando chega num lugar, num varejo, não se interessa em entender por que aquele cara está olhando aquele produto, não tem curiosidade em conversar com um funcionário. Se você não gosta de gente, se você é um cara mais introspectivo tal, talvez marketing não seja a sua praia. Trabalhar com marketing passa por entender pessoas, por ter curiosidade por pessoas. Talvez seja o melhor conselho que eu possa dar. E tudo bem, tá? Tem gente que prefere ficar sozinho em casa montando um projeto para lançar um foguete para a Lua. Ok, cada um na sua. É que o marketing tem uma particularidade, Gui, meio de ilusão, sabe? Marketing é legal, campanhas, prêmios, filmes, Cannes. Cara, faz parte também, tá? É legal quando a gente vai gravar lá com a nossa garota propaganda, Ana Maria Braga, sim, mas isso é um pedacinho do negócio, né? Quando a gente entrevista muita gente, né? E toda vez que tem uma vaga lá no marketing, tem muita gente do próprio Pague Menos que quer, eu quero trabalhar no marketing. Aí quando você vai conversar, você percebe, o cara tá iludido, ele acha que ele vai vir aqui e ele vai todo dia gravar com a Ana Maria Braga, vai ficar o dia inteiro fazendo foto publicitária, sentado numa sala tendo ideias. Cara, é 10% de sorte, 20% de inspiração e 70% de transpiração. A gente trabalha pra caramba, meu. Não tem segredo. Sábado a gente estava trabalhando, no domingo anterior eu estava trabalhando. Tem corrida, a gente acorda às 4 da manhã. É muito trampo, entendeu? Agora, tem a parte, sim, glamurosa, né? Você precisa só tomar cuidado de não achar que é só o glamour, tá? Você sabe uma coisa que você falou que faz sentido? Recentemente no escritório, a Mari, que era a nossa coordenadora de marketing, virou nossa gestora, e a Júlia, que já trabalhava com a gente, foi para a vaga de coordenação de marketing. E um dos pedidos da Mari para a Júlia assumir o cargo você vai correr a São Silvestre, precisa começar a correr. A Júlia já corria, mas de forma muito esporádica e tal, e vai treinar com uma assessoria.
vai viver, vai estar dentro do grupo, vai conversar, vai interagir, vai entender o que os nossos atletas comem, bebem, vivem, do que estão falando, o que está rolando, vai escutar o que está acontecendo nos podcasts e assim por diante vai se inteirar, justamente para entender de gente, né? No nosso caso, os atletas. Mas eu nunca tinha olhado para esse lado que você falou. Faz sentido agora essa... E eu, de novo, eu cobro muito do time. Eu falo, gente, legal, a gente tá aqui fazendo um monte de coisa e tal, mas a mágica tá acontecendo lá nas 37 lojas, tá? Eu cobro muito do time para que eles vão em loja. Cara, é lá que, sabe, vai na loja, fica olhando o cliente, cara. Conversa com o cliente. Eu faço muito isso, eu vou muito em loja. E de novo, eu não vou em loja porque eu gosto de ir em loja, não. Faz parte do trampo, entendeu? Aquela senhorinha que tá lá empurrando um carrinho, é graças a ela que paga o meu salário, paga o salário de todo mundo. Se eu não entender o que leva essa mulher a ir até lá, tá errado. E eu falo isso muito com o time. Legal, cara, que campanha linda que você criou. Olha essa foto, que maravilhosa. Vai lá na loja. Vai funcionar? Vai ter apelo? Eu brinco, né? A Dona Maria e o seu Zé vai entender? Porque tem muito, e eu já vi acontecer muito, tá? Que é a confusão de quem trabalha com a marca, cria como se ele fosse o cliente final. E absolutamente não é, né? Eu crio campanhas para atender um target que não sou eu. É esse cuidado que você precisa ter. E como é que... Assim, se eu não sou o target, eu tenho que entender como o target pensa. É uma outra classe social, é uma outra idade, ainda mais no meu caso, né? Eu sou de São Paulo, agora eu estou trabalhando numa rede regional. O meu mindset é totalmente diferente, a gente até brinca com isso, né? A banda toca diferente. Então, assim, eu tive esse cuidado no começo e faço isso até hoje, de rodar muito a loja, de entender que é o que você fez. Como é que a pessoa vai trabalhar com marketing de corrida de rua? Não que ela precise virar uma atleta, mas, cara, ela tem que ir lá, porque tudo que vocês fazem aqui no escritório... É pra eles. Cara, é lá na rua com alguém correndo que a mágica acontece. Se a pessoa não for lá, não entender, ela não vai conseguir depois criar alguma coisa, aperfeiçoar alguma coisa. Ter essa experiência, ter esse convívio, vou traduzir para que todos entendam, botar a mão na massa, né? O famoso TBC, vocês sabem o que é TBC, não? Tira a bunda da cadeira e vai lá, vai correr, acorda de madrugada, vai lá na loja. Black Friday, agora, teve a Black Friday, né? 2 semanas atrás. Cara, vai lá na loja no dia da Black Friday, o time todo foi. Vai ver o que tá acontecendo. Vai ver o que está acontecendo. Olha o que a gente fez. Foram as nossas campanhas, as nossas ideias, o nosso filme, o nosso tabloide alinhado às ofertas, todo o trabalho do comercial, de abastecimento, das lojas, que levou... Cara, a gente botou quase 200 mil pessoas em um dia dentro da loja. 15% do movimento que a rede de supermercados Pague Menos teve em novembro, 15% desse movimento aconteceu em um único dia. E isso é reflexo de todo o trabalho. Isso que você falou tem tudo a ver. Não importa qual é a profissão, o mercado, o ramo de atividade, você tem que entender ali como funciona, entendeu? Exato. Cara, normalmente um bom técnico jogou. Pode não ter sido um craque, mas ele jogou. Ele sabe como funciona, né? Eu acredito nisso. Você tem que entender o teu mercado e você tem que entender o seu negócio. E para entender o seu negócio, você tem que viver. E, Timé, o bate-papo tá de business hoje aqui. De business e carreira. E eu vou entrar agora num viés bem legal. Em 2022, né, já que a gente negociava para fazer o circuito em 2023, rolou 2023, 2024, e aí a gente termina 2024 com a notícia
que a corrida de rua foi o esporte mais praticado do Brasil. Para vocês que estavam planejando isso em 2022, é um puta de um golaço, assertividade na visão a curto prazo e dá aquela sustância para seguir no caminho, que a gente entra em 2025, aumentando o número de etapas e tudo mais. Você comentou que a concepção para estar na corrida é por ser um esporte democrático. Tem mais alguma coisa em que o Pague Menos olha? A gente precisa estar na corrida por conta disso, por conta daquilo? Enfim, tem algum... Bom, ter um braço de marketing esportivo, na minha concepção de construção de marca, é sine qua non. Você tem que fazer. De novo, você tem que adequar e escolher bem o que você vai apoiar, pensando no meu cliente. O meu cliente é a classe BC, 41+, mais mulher do que homem. Então, assim, faz todo sentido eu patrocinar corrida de rua e não campeonato de golfe. Tá claro, não? Né? Mas a corrida de rua, no caso de uma rede de supermercado, ela tem outros agregados. Vamos lá. Concorda que tudo que um corredor precisa para se alimentar e estar bem para uma corrida, eu vendo? Concordo. Tem. Até suplementação eu vendo. Sim. Você consegue ir na minha loja lá e comprar creatina, glutamina, tá, tem tudo lá. Então, tem banana. Tem banana. Né? Tem batata doce. Tudo que vocês corredores precisam se alimentar, proteína, carboidrato, eu tenho. Uma loja do Pague Menos vende em média de 14 a 15 mil itens. A gente chama de SKU, né? Esses 14 e 15 mil itens, eles são provenientes de entre 700 e 800 fornecedores. Né? Todos esses fornecedores, eu tenho fornecedor grande, fornecedor pequeno e tal, mas assim, a maioria dos fornecedores grandes, eles também têm os seus marketings que pensam muito parecido comigo, com um profissional de marketing. Eu tenho um cliente, eu preciso fazer patrocínio de esporte e concorda que os produtos desses caras também são democráticos, senão não estariam vendendo no Pague Menos. Exato. Então assim, coincide. Esse ano de 24 nós tivemos 40 fornecedores que nos ajudaram nos nossos circuitos. São 40 marcas que têm um público, um target como o meu. Então, coincide. Todo varejo, quando vai fazer alguma coisa, ele pensa em envolver os seus fornecedores, que acabam ajudando a pagar a conta. Vamos falar aqui a parte comercial. Sim. Eu consigo, sendo patrocinador master de um circuito de rua, amealhar mais fornecedores. Diferente se eu patrocinasse alguns esportes mais eletivos, vamos dizer assim. Não tem a ver com o meu cliente. Não, esse cara não vai comprar o meu produto. Não, cara, a corrida de rua, te garanto que eles compram quase tudo que eu vendo lá. A maior prova é uma das coisas que a gente mais recebe elogio no nosso circuito, que é o nosso kit. Nosso kit já tá dando tendinite, você tá sabendo? Né? De tão pesado que tá. Eu falo pra Jéssica, a gente tem que começar a dar uma mochila. Cara, olha lá dentro. Que os atletas vão gostar. Olha lá dentro a variedade de marcas. Pensa que por trás de cada produto daquele tem uma empresa, tem um fornecedor. Que tá ali por quê? Porque também vê na corrida de rua uma forma dentro do marketing esportivo de atingir o cliente dele. Então assim... Então tem o trabalhar a marca, tem o envolver os stakeholders ali, os meus fornecedores, e tem uma outra coisa. De novo, tudo que eu faço é para fazer o Pague Menos vender mais. Já dei o exemplo da loja de Itu. Cara, eu sempre vou te patrocinar numa corrida. Qual é a regra número 1? Numa cidade onde eu tenho loja. Depois eu sempre vou dar um jeito de envolver a loja.
onde vocês trocam os kits? Na loja. Por mim, a largada e a chegada sempre seria num estacionamento de loja. A gente só não faz isso porque as provas são no domingo e o domingo é o terceiro dia de venda. Eu não posso atrapalhar o funcionamento da loja. Itu, para mim, é o suprassumo, entendeu? Acontece na frente e Ali, não ó, atrapalha a loja. Por mim sempre seria assim. Mas a corrida de rua a gente também sempre dá um jeito de fazer o cliente ir na loja, ou passar perto da loja, ou lembrar da loja. Né? Os kits a gente dá numa sacolinha nossa. Enfim, fazer com que os atletas tenham alguma interação com não com a marca ele já tem, mas com a loja. Acho que o maior exemplo é fazer o cara ir até a loja para trocar o kit. E tem a premiação, não se esqueça. E a nossa premiação é como? Vale compras. O cara vai na loja. E aí, gente, de novo, né, sem ser hipócrita aqui, a gente patrocina tudo que a gente patrocina, marketing cultural, marketing esportivo, mas isso na minha cabeça está muito claro e o time sabe. É para botar cliente na loja para vender. Para vender mais. Então, cara, eu não vou dar dinheiro, eu vou te dar um vale-compra. Por quê? Você não tem que comprar comida, você não tem que comprar higiene, limpeza, perfumaria. Vem prestigiar aqui. Eu tenho 15 mil coisas lá para você comprar, 15 mil tipos de produto. Você correu, ganhou, vai lá, me prestigia. Fecha o ciclo, entende? Foi uma das coisas que também me ajudou nesse processo de um ano que eu falei, de convencer a empresa a entrar nisso. Cara, tem como envolver a loja. Né? O dar um vale-compra é uma forma de você fechar esse circuito. O cara vai sair da prova e ele vai lá e faz uma compra. E é um baita de um vale-compra. Eu não estou dando um vale-compra de um produto que o cliente talvez compre 1, 2 vezes por ano. Eu estou dando um vale-compra de uma rede de supermercado. O cara, ele vai ter que ir. Todo mundo vai. Né? E tem em várias cidades. Independente de onde ele venha, Exatamente. tem um perto. Exatamente. Foi engraçado na prova de Mogi lá, conversando com a keniana. Ela ganhou. E a gente explicando em inglês que ela tinha entendido que era dinheiro. Aí ela perguntou para mim, isso aqui dá pra ser em dólar? Ela falou... Eu falei, não, você vai na loja. Não, mas depois eu não posso levar no avião. Não falou Eu falei, isso. puxa, aí... Aí lascou. Tem algum exemplo de produto em que o fornecedor falou, putz, ativei lá na prova, que tem isso, os atletas amam o circuito, né? E a gente vê esse carinho muito forte na rede social. Só de a gente anunciar qual cidade vai ser, rola até uma briga ali nos comentários, né? Em 24, parece que a turma de Ribeirão se reuniu e entrou todo mundo junto lá para pedir uma corrida em Ribeirão. Porque o kit é muito legal, a prova é muito bem organizada, aspecto técnico, e o pós-prova também é incrível, cheio de marcas, mimando, literalmente isso, os atletas. Por um custo de inscrição baixo, comparado ao mercado. Que é algo que a gente faz questão, né? Que seja. De novo, se é um esporte democrático, se o meu cliente é ali, o cliente BC e tal, eu brinco com vocês, mas na verdade exijo ali que tenha um custo popular, né? Popular. Também é um diferencial. É uma preocupação com o cliente, né? De novo, eu uso o circuito de corrida de rua para divulgar a nossa marca. Então, assim, poder falar que o kit é bom e que a inscrição é acessível me ajuda nesse trabalho de fortalecer a marca, entende? E tem algum produto que foi entregue lá para os atletas, seja açaí, sorvete, Danone, Iopro, enfim, desses que é entregue para os atletas, seja no kit ou seja no pós-prova. Tem algum feedback de marca que comecei a vender mais por conta disso? De sentir essa diferença? Porque a gente vê que a marca entra e não sai mais. Né? Até a logística nossa para administrar esse produto chega
ou lá para entrega de kit, ou para chegar na prova, é uma logística bem atarefada, cuidar dos pallets e tudo mais. Tem isso? Já chegaram a ter esse tipo de feedback? Vários. A gente tem uma marca de pão que a gente começou a divulgar nas corridas, que aumentou a venda. Na verdade, não é uma marca de pão, é uma marca da matéria-prima que faz um pão nosso lá. A gente tem um energético que era pequenininho, entrou e hoje ele já incomoda. Porque assim, no kit a gente meio que fecha a cota, não é isso? Eu não vou dar 2 energéticos de marca diferente. Sim. Né? A gente tem até uma briga das cervejarias lá, porque uma entrou com a cerveja sem álcool e a outra quer entrar também. Mas assim, eu tenho que manter um mínimo de... Falei, não, gente, peraí, o cara já entrou, agora você vai ter que esperar. Então, tem essa marca de energético que aumentou sim a venda. E aí a marca do energético mais famoso quer entrar, mas agora... Eu falei, você não quis entrar no começo, agora você vai ter que... E tem um caso que eu vou dar, não deu certo, mas vocês vão entender. O cara, ele tem é um sorvetinho de açaí, né? Que na corrida faz um puta sucesso. Imagina depois de uma prova você pegar aquele sorvetinho de açaí. Cara, aquilo na corrida e começou a gerar um buzz. Por que eu disse que não deu certo? A gente não conseguiu colocar em linha para vender. Mas aí foi problema comercial. Né? Obviamente, quando a gente negocia com o fornecedor, a gente quer ter uma condição comercial para eu poder conseguir vender o mais barato possível. Né? E ele não conseguiu essa condição comercial porque era um produto novo, ele ainda não tinha escala, tal. Tinha um problema também de abastecimento, porque o nosso pedido para 37 lojas é grande. Mas ele usava, e eu participei de algumas reuniões comerciais com esse cara, e ele fala, pô, faz o maior sucesso na corrida. Ele vinha com relatos do saque dele. As pessoas estão perguntando por que não vende. Porque assim, pô, ele fazia as degustações no circuito que a gente patrocina, aí o cliente ia na loja e não estava à venda. Mas foi por motivos comerciais, né? Mas então teve esses exemplos, entre outros, vai. Alguma coisa indo pro 3º ano de circuito, né? Te surpreendeu? O que mais te surpreendeu? Fora a Jéssica. A Jéssica tá aqui com a gente, time da gravação. Algumas coisas me surpreenderam. A grandeza da corrida da etapa de Americana me surpreendeu. A Americana serviu para mim, que não era da região, para mostrar como a marca é forte ali em Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa. Tudo bem, eles começaram lá, a marca é de lá, mas ajudou a fortalecer, primeiro a me mostrar a grandeza da marca, mas para fortalecer para eles mesmos como a marca é forte, né? Às vezes quando você começa uma marca pequenininha, como foi o Pague Menos, né? Começou com uma lojinha, foi crescendo, 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 as pessoas estão, principalmente os mais antigos, eles estão no dia a dia, às vezes eles não têm essa noção. Eu brinco lá com os donos da empresa que a marca Pague Menos já vale mais do que todos os tijolos, aço e concreto que tem nas lojas, entendeu? A marca é muito valiosa. Essa prova de Americana, a grandeza da prova, cara, eu acho que é a nossa maior prova. Eu sempre pensei que a maior prova seria em Campinas. A Americana, não é à toa que a gente faz lá os 21 quilômetros, né? Ela gera um buzz, um burburinho, você percebe a concorrência incomodada, né? Isso me surpreendeu muito. Me surpreendeu muito, a gente já fez a segunda, né? A primeira foi em 23, a etapa de Mogi, porque eu lembro que um concorrente tinha feito uma prova um pouco antes e deu acho que 200 e poucos inscritos, e a gente fez a nossa em seguida e acho que a primeira já deu quase 700. Eu falei, caramba! E essa rede que teve 220 inscritos, se eu não me engano, é uma rede que está lá, sei lá, há 20 anos.
E a gente chegou, abriu a loja, fez a prova no primeiro ano e já teve 3 vezes mais pessoas que o cara. Participando. Isso também me surpreendeu muito, cara. E me surpreende a cada dia a quantidade de fornecedor que participa do projeto com a gente. Que quer estar junto. Cara, foram 40 esse ano. É muito, cara. A gente não tem nada, não existe nenhuma outra coisa que a gente faça lá que eu tenha 40 fornecedores junto comigo, entendeu? Tem a ver com o que eu já expliquei, de vamos lá, esporte democrático, tem a ver também com o meu plano de marketing, mas tem a ver também com a qualidade do circuito, e aí méritos para vocês, né? A qualidade, a seriedade. De novo, cara, eu faço corrida de rua há mais de 20 anos. E eu não sou daqui. Eu não conhecia, por exemplo, a Chelsea. Quando em 22 a gente começou a... Quem será o nosso parceiro? Eu reuni o time lá e eu lembro bem, elas vão lembrar. Falei, gente, eu já tive morte em corrida de rua. E a marca teve 0 de ruído. Eu tive um caso no Rio de Janeiro, cara, que a família da pessoa que morreu fez uma carta e mandou para a rede de supermercados que eu trabalhava elogiando. Legal. Que foi um cara que estava sem treinar há muito tempo, aí ele fez um voo de 12 horas, chegou no sábado à noite e no domingo acordou cedo e foi correr 10K. Ainda sob efeito de jet lag e tal. Ele morreu, cara. Ele morreu ali, na rua, na calçada. E mesmo a gente com ambulância, com desfibrilador, com médico... cara, ele teve uma sequência de paradas cardíacas que morreu. A família fez uma carta pra gente, falando, cara, eu quero te agradecer o atendimento e tal. E eu falei, cara, a gente precisa ter Quem entende de corrida de rua são vocês. Eu entendo do supermercado. Por isso que no meu começo lá, nesse 1 ano que eu levei para convencer a turma, teve, tá? Não, vamos fazer nós mesmos. Eu falei, gente, a gente entende de supermercado. Cada um na sua, né? Eu falei, cara, a gente precisa de um parceiro, assim... Pode não parecer, mas eu entendo um pouco de corrida de rua. Cara, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ambulância com desfibrilador. E eu sou assim, tá, Gui? Vocês podem não perceber, mas toda corrida, não só que eu não vou só para tocar a buzina lá. A Jéssica sabe. Eu entro nos banheiros químicos, eu vejo se tem papel, eu vou na ambulância, eu pergunto do desfibrilador. Outro dia eu fiz o cara ligar lá para ver se estava funcionando. Outro dia eu fiz o cara ligar a ambulância para ver a quantidade de combustível que tinha. Eu tenho esse cuidado. A gente faz evento, eu falo, vocês entraram no banheiro para ver se a descarga está funcionando? No detalhe. Michelangelo falava que... os detalhes levam à perfeição e a perfeição não é um detalhe. Cara, numa corrida de rua pode dar muito errado. De novo, eu faço corrida de rua há mais de 20 anos. Eu já tive problemas sérios, sabe, de carro invadir. Eu tive 3 óbitos e eu tive 0 processo, 0 ruído para a marca. Por quê? Porque eu tinha um parceiro, como eu tenho hoje com a Chelsea, que faz tudo direitinho. Shit happen, né? Sim. Merda acontece. Mas se você estiver fazendo tudo direitinho, como nesse caso, a própria família da pessoa que infelizmente morreu reconheceu, cara, o cara morreu porque ele não deveria estar aqui correndo. Vocês tinham tudo pronto, deram todo o apoio e tal. Então assim, eu sou muito criterioso na escolha do parceiro e sou sempre observando, sempre vendo se está tudo direitinho e tal. Porque você tem ali, a gente teve esse ano 13 mil inscritos. Isso. 7 cidades. Imagina agora, ano que vem, prova noturna. A gente tem, pode acontecer, cara, né? Acontece, né? Murphy, azar do goleiro. Sim. Mas se você tiver toda a estrutura, a probabilidade de acontecer um problema e você conseguir resolver na hora, dar o apoio necessário é maior. É maior.
A gente vê esse trabalho, né, para conquistar o cliente através da corrida de rua, mas também a gente sabe que tem uma preocupação de dentro para fora, né? A gente está incentivando todo o interior a correr, mas e dentro, né? E aqui dentro do supermercado. Então, tem essa questão do time de vocês que está cada vez mais engajado nas corridas e cada vez aumentando, né? Como que é essa visão para a empresa de incentivar o colaborador a estar correndo? O Pague Menos, de novo, né? Ele sempre teve esse cuidado de envolver o funcionário, né? É uma empresa que tem quase 8 mil funcionários. Quando eu cheguei lá, já existia uma equipe interna chamada Corra Mais. Só que com o circuito, essa equipe cresceu, né? Esse ano a gente teve mais de 100 pessoas, né? Ainda não tá do jeito que eu gosto, tá? Elas sabem, eu quero sempre mais. Mas devagarzinho a gente vai conseguindo. Eu acho não, tenho certeza que essa equipe Corra Mais, ela poderia ter uma assessoria externa, poderia ter um nutricionista, dica de treino, né? Eles já têm uma camisa diferente, poderia ter uma ajuda logística para levar até as provas e tal. É que tudo custa, né, Gui? E de novo, a empresa tem tem um orçamento a respeitar e tal. Mas devagarzinho a gente vai conseguindo. Tem uma equipe, a gente incentiva essa equipe, eles têm uma premiação especial. E a gente percebe que já indo para o 3º ano de circuito, as pessoas passam a se interessar mais. Eu sou o primeiro a querer que o meu time participe, se engaje, literalmente pago do bolso para que esse engajamento aconteça. E foi muito legal que essa semana eu fiz uma brincadeira interna lá para incentivar as pessoas a correrem, e outros departamentos da empresa começaram a também, sabe, o gestor da área fazendo alguma brincadeira, alguma gincana para que os funcionários daquela área... Rolou ciúmes internos, então. Não, vocês também têm que ir, porque assim, o funcionário tem que se engajar, né? De novo, é um esporte democrático, o meu funcionário pode participar. E eu faço corrida nas cidades onde eu tenho loja. A gente quer que os funcionários da loja também participem, né? É mais difícil porque tem a escala, a corrida num domingo, que como eu já disse é um dia de muita venda, né? Mas eu fico feliz vendo que a equipe Corra Mais vem aumentando. E a gente, na medida do possível, vai tentando incentivar isso, né? E na minha opinião tem que incentivar, mas tem que cobrar também, tá? Vou dar exemplos de coisas que eu fiz em outros varejos. A gente conseguia apoiar, mas a gente cobrava também. Tinha que correr. Se faltasse 2 corridas seguidas, perdia a inscrição. Se o tempo piorasse, a gente, não que punia, mas chamava o cara, vem cá. O que está acontecendo? O que aconteceu? Você engordou, você não comeu direito, precisa de alguma ajuda e tal. Porque a gente quer a gente tem exemplos no Pague Menos de funcionário que teve um rapaz de uma loja, o cara perdeu 30 quilos, cara. Cacete, que legal. Então assim, e a gente até usou isso como modelo interno lá para entrevistamos o cara e tal. Então assim, a rede de supermercado que decide patrocinar a corrida de rua tem que trazer isso para dentro para motivar engajamento e motivar também superação pessoal, saúde, né? Fabião, tem um momento do nosso podcast que é agora, que é o nosso momento corrida. E vai ser muito engraçado hoje, né? Porque o que é esse momento corrida? Nosso convidado, a gente vai falar da corrida e o nosso convidado fala quantos % de desconto a gente vai dar para a corrida. E o Mickey define quantos ingressos vão ser, quantas inscrições vão ser. E vai ser a primeira vez que vai doer no bolso do convidado, né? Do convidado? Mais um para me tomar uma grana, pô? Que a prova desse episódio é nada mais que o Circuito Pague Menos Limeira, que acontece no dia 16 de fevereiro, com largada e chegada do Horto Florestal de Limeira, que foi uma prova que começou em 24, que foi incrível.
né? A gente teve participação da Adriana Maratona, da Carroça, Elbert Palomino correu, quem mais correu? Robinho correu. Então, assim, teve uma participação de grandes personalidades da região e do Brasil. E foi uma prova muito legal, 5 e 10 quilômetros, e tem kids também nessa prova, inteiro arborizado. É a primeira do circuito, né? o ano É que a vem? primeira do circuito. Legal. De 0 a 100, quantos por cento de desconto para quem está nos assistindo, para quem está nos escutando? No kit? Na inscrição. Na inscrição? Tá olhando pra Jéssica aqui. O que eu faço? Não, vamos lá. Eu tenho que buscar algum paralelo com o supermercado. Certo. Né? Por exemplo, eu não vou falar para você dar 70% de desconto porque a gente não faz esse tipo de coisa. Né? Então, eu vou usar um número de supermercado. Na média de tudo que a gente vende, 40% são produtos em promoção. Ah, é? Ótimo. Então, por exemplo, a gente faz uma venda lá. 40% daqueles produtos... vou dar um exemplo mais simples, vai. Um cliente vai na nossa loja e ele compra 50 produtos e bota no carrinho. 40% desses produtos estavam promocionados. Né? Quanto mais popular e mais fiel à política de desconto uma rede tem, maior esse número. Se você vai numa rede de supermercados voltada para o público A, por exemplo, um Empório da vida e tal, isso é 20%, 25%. Você vai numa rede de atacado, atacarejo, isso passa dos 50%. Numa rede de supermercados grandes como a nossa, quando você tira a média do mês ali, você fica 40, 42, por aí. Então, para dar uma arredondada, eu vou falar 40%. 40%. Sabe que eu tô com receio? A gente tá gravando esse episódio em 2024, ele tá saindo em 2025. Eu tô com medo de não ter inscrição. Time, se não tiver inscrição, vai estar valendo para a próxima etapa do circuito. Não, tá mas bom? de novo, sempre pegando um paralelo no varejo, né? Para ser justo aqui com o nosso negócio. Eu limito. Quando eu coloco um produto em promoção, vou dar o exemplo da Black Friday agora. Um dos itens que mais vendeu, eu não estou falando marca aqui, vocês perceberam, né? Para tomar cuidado. Foi um barrilzinho de cerveja, né? Verde. Vendeu muito porque estava realmente muito barato, só que a gente limitou. Né? Quando um supermercado coloca um produto em promoção, até para conseguir atender o maior número de pessoas, o supermercado limita. Então, no teu CPF você pode comprar 3, pode comprar 6. Então, assim, para tentar ajudar, não adianta você dar 40% de desconto e acabar na primeira hora. Você pode limitar, 40% de desconto para quem comprar, os primeiros que comprarem, ou sei lá. Quantos, Mickey? Até o final do episódio, em homenagem a 8 etapas, 8 pessoas. 8 pessoas. Atletas. Os 8 primeiros atletas que fizeram a inscrição, 40%. 40% Até acabar. até acabar. Gente, eu não tenho a menor ideia se eu acabei de prejudicar vocês ou não, mas ninguém mandou me envolver nesse negócio. Ninguém mandou me chamar, né? E qual vai ser o cupom, Fábio? Você escolhe o cupom. Que ele vai colocar no momento da inscrição para ter... O nome? Pô, pague menos, né? Pague menos. A gente não, eu falo isso sempre, a gente não chama pague menos à toa. Time, valendo. As 8 primeiras pessoas que fizerem a inscrição utilizando o cupom Pague Menos vai ganhar. Até o final do episódio. Se ninguém usar, perdeu. Mas esse vai acabar rápido. Esse vai acabar rápido. Porque as inscrições estão abertas desde sábado, né? É isso? Desde... tem que 7 falar de dezembro. Desde 7 de dezembro. Né? Desde 7 7 de dezembro, meio-dia, né? Ó,
2025, a gente está entregando 8 etapas, Cidade Nova, Paulínia. Aí no seu quesito inovação, que está dentro do seu DNA, tem alguma coisa que você já pensa para 2026? Cara, assim... Eu tô aproveitando, time, eu tô aproveitando. Olha, eu já fiz corrida em autódromo, eu já fiz corrida em campo de futebol, eu já fiz corrida em estacionamento de supermercado. Eu sempre vou querer alguma coisa de diferente. E eu não quero coisa diferente só para encher o saco. Eu quero coisa diferente porque, de novo, tudo é voltado para fortalecer uma marca. E fortalecendo essa marca, eu vou levar mais gente para a loja e com mais gente na loja, o supermercado Pague Menos vai vender mais. É esse o meu objetivo. Quando eu falo e peço para fazer alguma coisa nova e principalmente diferente, é porque eu sei que o diferente chama atenção. Isso vai gerar buzz, vai virar trend nas redes sociais, vai ser comentado, vai virar um burburinho. Acredite, a propaganda boca a boca ainda é uma das que mais funciona. Por isso que eu insisti, vamos fazer uma corrida noturna. Eu sei da dificuldade, mas concorda que já chama uma atenção diferente? Total. As meninas sabem. Eu tenho um centro de distribuição que tem 45 mil metros quadrados. Gigante. Eu não vou sossegar enquanto eu não fizer uma corrida lá. Cara, pode ser reduzida, pode ser com... só com atletas convidados, só quem correu todas as corridas que vai poder. Eu não vou fazer lá dentro uma corrida para 3 mil pessoas, né? Mas eu sempre comento, acho que eu já comentei até com você. Eu fui numa corrida de uma empresa que eu também conheço, já trabalhou para mim e tal, que foi dentro de uma linha de montagem de uma empresa de carro, cara, né? Cara, imagina fazer umas coisas malucas assim, como isso vai repercutir para a marca, né? Imagina fechar um supermercado e fazer uma corrida à noite lá. Mas, de novo, tudo tem que se guardar as devidas proporções, né? Para 26, para 27, enfim, o tempo que eu tiver defendendo essa marca, eu sempre vou tentar aumentar o circuito. De novo, se eu estou em 21 cidades, por que não ter 21 etapas, né? Claro, tudo está dentro de um orçamento, a equipe tem que aumentar, vamos matar a Jéssica, né? Mas assim, isso é o que eu almejo. Ter prova noturna já conseguimos, mas eu penso em fazer algo, de novo, o objetivo é sempre envolver a loja. Por que não pensar em formatos que eu possa fazer no estacionamento? Essa história do CD, claro, né, Gui, envolve segurança, envolve uma série de coisas, né? Mas eu penso sim, locais inusitados, eu penso em coisas que chamem a atenção, né? Se você olha lá fora, eu não sei se é na Nova Zelândia ou na Austrália, que é uma corrida que as pessoas correm fantasiado, tem a corrida que você tem que correr com um chapéu, sabe? Coisas diferentes que não atrapalhem a parte técnica. Um exemplo é a São Silvestre, cara. Sim. Concorda que a maioria vai lá para... É festa. É festa, né? Então, assim, essas coisas diferentes eu sempre vou assim, cutucar, mas sem esquecer o objetivo. É para ser diferente, para gerar comentário, para gerar o burburinho para a marca. O meu objetivo sempre é a marca, para que o cliente se interesse pela marca e que no fim do dia ele vá na loja e faça a compra conosco. Para aquele cara que hoje está no marketing de alguma empresa ou é um empresário que também tem uma empresa e talvez sonhe em patrocinar ou talvez esteja em dúvida de patrocinar uma corrida, você tem alguma dica para ele? Cara, não importa o tamanho da sua empresa. A primeira coisa que você tem que fazer,
vamos lá, vou dar uma dica. Eu tenho uma empresa, tem 20 funcionários, mas eu sou o dono e eu curto esporte. E eu sei que atrelar minha marca ao esporte, no fim do dia vai ajudar meu negócio. Cara, ele não precisa patrocinar uma corrida, mas ele pode muito bem pegar os 20 funcionários, ver quem que quer correr e chega numa corrida lá e dá a inscrição pro funcionário. Bota todo mundo com a camisetinha Ia da... chegar lá. Se dos 20, quantos eu falei? 20 funcionários? 20. Se dos 20, cara, 10 correrem, já são 10, manda fazer 10 camisetas, cara, ele já vai ter uma foto bonita para postar na rede social da marca. Já tem uma história para contar. Assim, não, eu não tenho dinheiro para patrocinar uma prova. Não precisa. Você tem dinheiro para comprar 10 inscrições, 20 inscrições? Você entende? É começar a envolver. Tá bom, não tenho dinheiro para patrocinar. Você tem empresa do quê, bonitão? De novo, cara, numa corrida de rua, quantas coisas são necessárias? Você pode ser um posto de gasolina, cara. Eu te pago com gasolina. Você pode ser uma de tecido, tênis, banana, gelo, água. Concorda que você precisa... Para um dia e coloca num papel tudo que você precisa numa corrida que por trás tem uma empresa. Se você tem uma destas empresas, um desses ramos de atividade, procura uma empresa de corrida como a Chelsea, fala, cara, eu tenho uma empresa, eu sou pequeno, eu não tenho condição de comprar uma cota de patrocínio, mas eu queria de alguma forma Tá junto. Tá junto com você. Porque, de novo, gente, é como você falou, né? Eu também vi essa reportagem. Corrida de rua é o esporte mais praticado foi o esporte mais praticado no mundo em 24. Isso. E o Brasil é o segundo país no mundo que tem mais corredores. É. Não importa a empresa do que você tenha, com certeza absoluta, o teu cliente ou grande parcela do seu cliente corre. Então, assim, estar nesse meio não é uma opção pessoal, é pensando na marca. Não fui nem eu que falei. Não fui nem eu que falei. Gui, mas é legal escutar isso de você. Eu sou a maior prova disso. Eu estou envolvido com corrida de rua há mais de 20 anos. Pergunta para mim quantas provas eu já fiz. Quantas provas? Eu sei nos últimos 3 anos. 0. Eu não corro. Eu nunca corri. Se eu tivesse que escolher um esporte para mim, com todo o respeito, não seria corrida de rua. Cara, eu nado, eu faço academia, eu já fiz boxe, hoje eu faço bike, eu já fiz muita arte marcial. Corrida de rua não é um esporte que nunca me atraiu. Paciência. Mas há 20 anos que as marcas que eu represento, que eu defendo, eu estou em corrida de rua. Porque é o esporte mais indicado para fortalecer, para construir, para fidelizar as marcas das redes de supermercado que eu trabalhei e que hoje trabalho. Talvez se eu trabalhasse numa empresa que faz, sei lá, motor a jato, seria outra coisa, né? Eu já trabalhei em empresa onde eu patrocinei torneio de golfe, porque fazia sentido, né? Então, com toda sinceridade, sem hipocrisia, eu sou a maior prova disso. Eu não corro, nunca corri, até lancei um desafio hoje aí pro time para engajar, né? Que eu posso correr se eles fizerem alguma coisa. Se todo mundo for. Mas aqui de novo, né? Eu sou um cara de marketing falando para pessoas que talvez muitos aí sejam também. Pensa na marca, pensa no que vai agregar na marca, não aquilo que você gosta. Você tem que pensar no seu cliente, você tem que entender que não necessariamente você seja o cliente da marca que você trabalha, né? Então, eu sou o maior exemplo e estou recomendando aqui, como você perguntou, pensando na marca
independente do que eu goste ou não. Eu nunca corri e tô patrocinando corrida de rua há mais de 20 anos. Que legal. Porque faz sentido para as marcas. Muito bacana escutar isso de você, Fábio, que é o nosso trabalho. E é a pergunta que eu ouço essa pergunta há 20 anos. Porque você, né, hoje eu estou vestido aqui com a minha fantasia de executivo, mas quando eu vou nas corridas, eu tô com a camisa da corrida, eu tô de tênis, de bermuda. As pessoas me olham e falam, pô, você correu? Todo mundo... E a minha resposta é sempre a mesma. Qual que é? Eu só organizo. Oh, você corre? Eu só organizo. Mickey, quanto tempo de... 1h20. Nossa, temos um recorde. Eu falo muito, né, cara? Desculpa. E eu fiz 3 perguntas. Tem pergunta sua, Mickey? Hoje não? Hoje não. Você tá segurando, né? Eu me seguro um pouco. Porque a gente faz reunião de pauta. Vamos perguntar isso, vamos perguntar aquilo e tal. E o Mickey sempre dá a ideia. Só que a gente nunca aceita porque é muito ruim. E aí um dia ele falou assim... Se não perguntar, eu vou embora. Ele falou, pelo amor de Deus, Mickey, a gente gosta, a gente precisa de você. Aí a gente sempre deixa uma pergunta pra ele, que é a pergunta do Mickey. E aí eu acho que ele tá com medo hoje, como é patrocinador. Não. E as perguntas é meio forte. Não, você falou que não ia ter, não vai ter. Não, se você quer perguntar. É uma pergunta boa, mas é mais pessoal. Tá. É que nem o Fábio falou assim, que ele sempre... Ai, meu Deus do céu, dá medo. Calma, não, ó. Dá medo. Ó, como eu falei, não, eu sempre falo, não sendo ilegal, não sendo imoral e não desagregando para a marca, você pode perguntar o que você quiser. Não, ó, a gente que pega as fotos depois para fazer postagem, mas a gente sempre vê que o Fábio tá sempre elegante. E ele tá sempre com um outfit diferente. De onde vem tanta inspiração? Assim? Não, o que é outfit? Outfit é todo look. O look. É o dress code. O dress code. E qual que é a pergunta? Da onde você tira inspiração? Porque sempre combina. Toda prova tem uma camiseta de cor diferente, ele sempre... Ele tá lá, ele tá sempre na estica. As meninas sabem. Eu sempre pergunto pra Jéssica qual é a cor da camiseta da corrida. Jé? Porque aí que eu vou combinar com o tênis, com o relógio, não sei o quê. É que eu não trouxe, tá? O folderzinho que vocês fizeram pro evento, eu peguei no verso tem todas as etapas, tá em cima da minha mesa. Eu anotei a cor de cada camiseta, pra eu já montar Mas isso é brand seu? Não, cara, vamos lá. Eu falei que é pergunta do Mickey. Eu falei, é complicadíssimo. Meu falecido pai era um homem de frases, né? Então, assim, tudo que eu sei, tudo que eu sou, eu devo muito ao seu Nelson Secom. Ele tinha uma frase para tudo, né? E para isso, ele tinha uma frase, ele falava assim: você nunca vai perder na vida por estar bem vestido, bem apresentado, bem apresentável, né? Ele tinha uma frase para qualquer coisa, para tudo. Ele tinha uma frase para sapato. Todo mundo me zoa por causa dos meus sapatos, tal. Meu pai falava: sabe qual a regra para você nunca parecer que tá com um sapato vagabundo? Nunca compre um sapato vagabundo. ele tinha uma frase para qualquer coisa. Tá? Então ele falava: você nunca vai ter a segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão, né? Então meu pai era um cara muito, sabe, fazia barba todo dia, sempre bem vestido, sempre preocupado com o shape, não engordar, cabelo sempre cortado. Cara, eu nunca vi meu pai sem fazer barba, com a unha comprida, com o pezinho do cabelo. Nunca. E eu aprendi com ele, né? E não é porque ele exigia, não, tá? Porque eu tenho um irmão e ele não é assim. Mas é de observar, sabe? Assim, é engraçado isso, né, cara? O carro sempre limpo. Meu pai era um cara... O relógio sempre ajustado no pulso. Você nunca via meu pai levantando o braço e o relógio vindo parar no cotovelo. Eu aprendi isso com ele. Sempre, desde criança. A minha mãe tem uma frase que me explica bem.
Você sempre foi metido a besta. Alguns me chamam... Lá o pessoal me chama de como é que é o Will fala? Você é excêntrico. Alguns falam exótico. Eu sempre fui assim. E eu tive também, quando eu trabalhei em televisão, na época que eu trabalhei em televisão, era diferente de hoje, né? Eu era atendimento de veículo de comunicação, eu vendia publicidade. Era um outro mercado, era uma outra época, o glamour não é como é hoje, tá? Hoje você monta um plano de mídia, você nem conhece às vezes o cara que faz o atendimento, é tudo, sabe, WhatsApp, é pela internet e tal. Eu não, quando eu trabalhava em televisão, né, você ia na agência, você defendia uma ideia. E eu tive um chefe quando eu trabalhava em televisão, que isso também eu aprendi muito com ele. Ele era um cara que ele vinha na sala onde nós ficávamos no fim do dia, né? Qual era a rotina? Você atendia agências e clientes o dia inteiro, no fim do dia você ia para a TV. E lá tinha a sala dos executivos de atendimento, dos vendedores, para as pessoas que não são de TV entenderem. Os vendedores, o cara que vende a propaganda. E ele ia para olhar como a gente estava vestido, cara. Ele tomava o cuidado para ir no estacionamento para ver com que carro a gente estava. Meu irmão trabalhava junto comigo nessa época. Em 2 oportunidades ele fez o meu irmão trocar de carro. Você ganha muito bem para ter um carro bom, para levar o teu cliente a almoçar num restaurante bom que a TV paga a conta. Falava assim. Que legal. Porque isso, de novo, não funciona mais assim, tá? Mas isso na época fazia diferença, porque era todo um glamour, era a época de ouro da publicidade, dos leões de ouro de Cannes. Então tinha todo um glamour, sabe? Pegar um cara de uma agência, levar num bom restaurante, pagar a conta, sabe? No fim do ano você organizar um cruzeiro e dar para o cara. E funcionava assim, não funciona mais. Então a apresentação, todo esse mise-en-scène, né, como dizem os franceses, tudo isso fazia parte. E de novo, como eu disse, eu tenho 54 anos. Eu sou hoje o resultado, como você disse no começo, de todas as minhas experiências. Isso vai formando a pessoa. E antes de todo profissional, existe a pessoa. A pessoa Fábio é assim. Na minha carreira, tem me ajudado. Até porque criou-se um personagem, né? Se você falar com qualquer pessoa que em algum momento da vida trabalhou comigo, vai falar o que você falou. Que bom que é algo positivo, acredito Sim. eu, né? Eu não faço isso para me exibir ou para nada. Eu sou assim. Né? Eu tenho esse cuidado, não importa se eu vou na praia ou se eu vou numa corrida ou se eu vou trabalhar, eu tenho esse cuidado porque gosto em primeiro lugar, lembro dessa frase do meu pai, né? Você nunca vai perder por estar bem apresentável, até porque você não sabe o que vai acontecer. E na minha profissão, hoje eu estou aqui falando com você, a Tiane sabe bem, a semana passada eu estava falando com o prefeito, do mesmo jeito que se eu for na loja de... A gente está em Piracicaba, né? Piracicaba. Se eu for numa das 2 lojas do Pague Menos em Piracicaba agora, eu posso falar com a Dona Maria, com o seu Zé. Né? Então assim, e eu estou representando uma marca. Eu sempre penso isso. Né? Eu não estou aqui falando por causa do Fábio. Eu estou aqui falando por causa... do Pague Menos. Eu estou representando essa marca. Se eu falar uma bobagem aqui, o que vão postar lá é o cara do marketing do Pague Menos falou não sei o que lá. Então assim, eu estou representando algo e eu procuro representar da melhor maneira possível. Né? Obrigado, agradeço. E de novo, não faço isso para nenhuma... excentricidade ou para nada. Eu sou assim, de novo, não me atrapalha, não atrapalha a marca e acaba gerando esse tipo de pergunta. Do Mickey.
Última pergunta, na verdade, não última pergunta. Na verdade, queria que você deixasse um recado para os atletas que participaram do circuito nesses anos que passou e que vão participar esse ano. Um recado aí do time do Pague Menos. Acaba que a gente, por ficar com essa missão de divulgar a prova, a gente acaba sendo a voz e botando a cara para convidar os atletas, mas na verdade a gente está fazendo isso muito por conta de vocês. Então, você agora, falar com os atletas que participaram, mandar o recado para eles ou para quem vai participar do circuito. Bom, em primeiro lugar, corram o circuito. Boa. Né? Corram as 8 etapas. Vai ter de novo a mandala. Por mais que o Gui não goste. Olha, mas ó, ficou legal. Fica ficou bonito legal. ou não fica? Ó, tá pegando aqui, ó. Fica bonito ou não fica? Ó que graça. Né? Além disso, divulguem nossa marca. Corram o circuito. E eu queria pedir, assim, ou pelo seu, ou pelo meu saque, ou pela sua, ou pela minha rede social, sugiram, comentem, critiquem se for o caso, essa brincadeira aqui. Brincadeira não, né? Esse meu anseio de sempre querer uma novidade, sempre querer algo de diferente, sugiram. Essa Legal. história da mochila, que eu brinco com a Jéssica, foi uma sugestão numa corrida. Normalmente, como eu faço as premiações lá e o locutor fala, bom, gerente de marketing, não sei o que. Quando eu desço, é aquele... Todo mundo vem, né? Ou pede uma coisa, pede outra. Nesse caso foi eu não lembro se foi acho que foi uma mulher. Falou, posso falar uma coisa para você? Posso. Por que você não pensa em dar uma mochila? Porque olha o peso da sacola. Por isso que eu brinquei do peso da sacola. Porque a gente coloca numa sacolinha de supermercado. Cara, aquilo foi projetado para 5 quilos, né? Mais que isso começa a machucar a mão. Então, assim, às vezes, cara, quem melhor do que o cara que corre para dar uma sugestão para melhorar o nosso circuito? Às vezes o cara, de novo, 13 estados, às vezes o cara viu alguma coisa que nem você ouviu falar, né? E que isso a gente pode trazer para o nosso circuito, para enriquecer, para ser diferente, né? A gente acaba vivendo as coisas estão começando a ficar muito pasteurizadas, né? Ficou mais fácil para todo mundo. Né? Se você olha, sabe, faz uma breve leitura do tempo, ficou muito mais fácil. Sim. Né? Você tem um podcast, cara. O que é um podcast? É um programa. Quem há 20 anos atrás poderia ter um programa? Só TV e rádio. Tá vendo como ficou mais fácil? E ao ficar mais fácil, ao acesso ficar mais fácil, as coisas começam a ficar mais parecidas. Né? Por isso que eu insisto na história de ser diferente. De novo, sempre pensando na marca, o diferente chama a atenção. E ao chamar a atenção, eu vou dar visibilidade para a marca. Ao dar visibilidade para a marca, eu encho a loja. Ao encher a loja, eu vendo mais. Vocês que estão me vendo aqui e que talvez não sejam de marketing, ou até sejam, poxa, que mercenário, que capitalista, chamem como quiser. Mas, de novo, se eu não vendo na loja, eu não consigo ser um patrocinador de um circuito de corrida. E se um circuito de corrida não tem um patrocínio, você não corre. Não tem. Entende? Então, assim, de novo, você pode ter a paixão, você pode fazer porque gosta, tal, mas lembre-se do que paga a conta. Estou falando aqui de marketing de uma rede de supermercado. Você pode ser voltando a dar o conselho para quem é marketing, né? Você pode ser marketing de novo, de pinico a bomba atômica. Não leve a bomba atômica para o lado negativo, é só um exemplo, é só uma brincadeira, tá? Mas de pinico a bomba atômica, não importa qual seja a marca, tem que pagar a conta. Então sempre tenham esse raciocínio, tá? De se é o último conselho que eu posso dar. O que eu faço para aquela marca, no fim do dia, vender mais?
Fica a dica para os atletas. Estão gostando do circuito? Sugiram, critiquem. Às vezes numa crítica a gente consegue aprimorar, não é isso? Eu achei bem legal outro dia, Gui. Eu acho que foi em Piracicaba. De novo, Michelangelo. Os detalhes levam à perfeição e a perfeição não é o detalhe. Eu tava lá no meu check-in de banheiro químico. Eu faço mesmo, cara. Eu entro, eu vou. A hora que eu saí, tinha uma... Cara, eu saí e a tua menina entrou pra limpar. E eu não tinha feito nada, tá? Eu só entrei mesmo pra ver se tinha papel, como eu sempre faço. Quando eu saí, tinha uma senhora saindo junto comigo, uma... Atleta. Que ela pegou a tua menina e elogiou. Falou, gente, eu nunca entrei num banheiro químico tão limpo. Eu olhei aquilo e falei, cara, esse é o detalhe que leva a uma perfeição. Porque aquela pessoa vai falar isso para mais 10, que vão falar para mais 20. E assim, faz parte do processo de você construir algo de sucesso. Acredite, tudo constrói, é um building block para você no fim do dia ter um circuito vencedor que começa com 6, passa para 7, passa para 8, quer chegar em 22. Tudo isso constrói, tudo isso gera experiência. Não adianta você ter um circuito maravilhoso se quando o cara termina a prova e está morrendo de vontade de ir no banheiro, ele vai lá e está inabitável. Ou você não ter uma hidratação. Eu lembro que quando a gente estava escolhendo o parceiro, eu falei, cara, tem hidratação quilômetro a quilômetro? Não, é 10K, tem a cada 2 quilômetros, tal. Eu falei, tá, a cada 2 quilômetros. Tudo, sabe, Gui, o cuidado, o microfone está funcionando? O locutor é bom? Sabe uma coisa que faz muito sucesso no seu circuito, que o Pague Menos patrocina? O menino lá da Zumba. Raul. Ele ficou 2 corridas fora porque ele foi trabalhar num cruzeiro, sei lá o quê. Cara, a gente teve reclamação. Não porque o outro que entrou não era legal, mas esse Raul, ele é um diferencial, cara. De novo, são esses detalhes que se você tiver cuidado com os detalhes, no fim do dia você entrega um projeto vitorioso. Tudo conta. E, de novo, aqui para encerrar, já agradecendo, se o circuito é um sucesso, então, claro, temos o nosso quinhão por sermos o patrocinador, mas o sucesso é de vocês, que conseguem fazer provas com qualidade, com segurança, com divulgação. Não é à toa o sucesso que a gente tem na venda de inscrições, tal, sem ruído político, sabe? A gente não chega até nós nenhuma reclamação que atrapalhou o trânsito, sujou a cidade, sujou a rua, poluiu não sei o quê, o cara quebrou a perna, um carro invadiu. Tudo isso é um cuidado, né, Gui? Assim, as pessoas só vêm lá a corrida na hora, no domingo de manhã. Mas, né, eu que já faço isso há muitos anos, sei tudo que vocês têm que fazer meses antes para a coisa dar certo. Para acontecer. O checklist é gigante. E até pegando o gancho no que você falou do trânsito, do munícipe, do ir e vir, em 2024 a gente conquistou uma parceria com o Waze. Então hoje todas as provas nossas estão no Waze. Então quando quando o munícipe está passando pela cidade onde a gente está com a prova do circuito, o próprio Waze tira aquele munícipe da rota. Você tá brincando. Para não ficar preso no trânsito. Disso, exato. Desde 2024. E não foi fácil. E a gente é uma das poucas organizadoras, né, Miki, que consegue ter esse contato. Legal. É. Isso é muito legal. E é uma coisa que a gente traz no circuito, que são os detalhes. Tem uma vez eu fui assistir uma palestra que talvez você deveria começar a dar palestra, Fábio, que o... Vocês já perceberam que eu não tenho dificuldade nenhuma de falar.
Por coincidência, semana passada, eu fui convidado a dar uma palestra. Eu gosto, eu adoro, eu já dei muitas. E a resposta que eu dei foi: cara, eu adoro, eu gosto, já dei muitas. Eu só não tenho tempo para preparar. Era do dono da Corleone, barbearia de São Paulo. Tá. E ele falava assim, todo mundo tenta nos copiar. Só que tem tanto detalhe, a gente olha para tanta coisa, desde a temperatura do ar-condicionado, a temperatura do chopp que a gente entrega para o cliente, o policial, a paisana que fica na frente. Eu não conto para ninguém que tem um policial lá, mas tem um policial porque eu não quero que ninguém seja roubado na frente da minha loja. Tem tanto detalhe que muitos barbeiros do Brasil inteiro vão lá, cortam a brar, ficam lá horas e horas e horas e tentam levar um pouco da essência. Conseguem, mas não conseguem levar tudo com a quantidade de detalhe, que é o que a gente implementa nas corridas. A gente faz reunião aqui, eu falo, a gente vai fazer tanta coisa para os atletas que pode vir outras empresas, e às vezes a gente até ensina para as outras empresas hoje como representante, presidente da Abracel, a gente dissemina muito conhecimento, mas tem tanto detalhe que para alguém fazer igual vai demorar para chegar. Então, é o caso da menina, que ela é super bacana e acaba sendo sempre a mesma, que fica esperando a turma sair do banheiro para entrar para limpar, às vezes espirra um álcool em gel na mão, faz a diferença que a gente já foi em banheiro, né, Mickey? Pós-prova ou durante a prova, que realmente é inabitável. E a gente quer mudar isso, estamos mudando já nas nossas. Fábio, obrigado por você ter vindo. Eu devia ter chamado ele antes do podcast. Devia ter sido o segundo, terceiro episódio. O primeiro não, que o primeiro foi o Sérgio, a gente errou pra caramba, o Sérgio foi corrigindo. Não, tá direitinho, gente. Tem presente? Tem que ter presente. Pô, até que enfim eu ganho alguma coisa Tem aqui. que ter presente, porque a gente não é mercenário. O Mickey vai entregar. O Mickey vai entregar com pedido de desculpa pela pergunta. Temos pamonha, bolo de milho. Olha lá, chat, ó. Pô, eu tô aqui no negocinho, olha É uma aqui, ó. almofada sua. Que legal, gente. Eu não vou abrir aqui para não dar todo o trabalho, mas olha que lindo. Ali, tá, ó. Cara, tem uma pamonha. Aqui é Ele tá salivando, bolo te ver. de milho. Fabião. Que legal, cara. Ah, agora que eu tô... desculpa. Vai. Eu sei, não, sabe o que eu lembrei? Pamonhas de Piracicaba, pamonhas caseiras. Agora, que legal, gente. Eu agradeço demais. Adorei aqui o meu emoji aqui que vocês criaram. Como que chama? Sticker. É seu sticker. Sticker. Você tem sticker. Que legal. Até pra usar Muito de figurinha obrigado, agora no muito grupo. obrigado, gente. Ó que lindo. Ó, tá vendo? Ganhei. Gente, esse foi o Fábio Secon no Fala Timecast. Uma salva de palmas. Obrigado, Fabião. Ó, tem a canequinha, ó, canequinha. Ó. Que legal.